No vídeo de hoje, eu vou comentar 2 versículos. Um em que Pedro fala a respeito de Paulo e o outro que Paulo fala a respeito de Pedro. Porque quando eu escuto, nos nossos dias, alguém querer descartar as cartas paulinas, eu fico assim impressionado como o ser humano é capaz. Eles querem alterar até a Bíblia. Imagine falar mal dos apóstolos de Cristo. Veja o que Pedro falou a respeito de Paulo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele está falando sobre o dia do Senhor. Lá no versículo 14, ele faz esse comentário. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Veja o que Pedro falou a respeito de Paulo. E eles tinham suas diferenças, viu? Na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo faz menção do Evangelho de Cristo. Ele diz que não há outro Evangelho. No capítulo 2, está falando quando Paulo foi aceito pelos apóstolos. Então, Pedro ficou para falar sobre os que eram judeus e Paulo ficou para falar para os gentios, como ele foi escolhido por Jesus, por revelação. Mas em dado momento, Paulo chega lá em Antioquia. Aliás, eu não sei se Antioquia, mas vamos lá. Quando Pedro chega lá na cidade, tudo bem, ele estava lá se reunindo com os gentios, tudo bem. Veja o que diz aqui. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Cuidado nos falsos mestres de hoje. Cheque tudo com a palavra de Deus. Só há um evangelho. Jesus Cristo é o centro do evangelho e da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Deus abençoe. Obrigada. Se gostar desse tipo de conteúdo, inscreva-se no meu canal, comente. Se gostar, curta e compartilhe. Obrigada.